Hoje iremos apresentar um relato de caso intitulado O uso de pimobendan no tratamento da degeneração mixomatosa da válvula mitral. Nosso grupo é composto por Amanda Iori, Beatriz Nólibus e Rafaela Bueno. Primeiro irei falar sobre a degeneração mixomatosa da válvula mitral, que também é conhecida como endocardiose mitral, que é considerada a cardiopatia mais comum em cães. É uma patologia na qual ocorre o aumento da espessura dos folhetos da válvula mitral, levando a uma regurgitação, além de um remodelamento cardíaco que pode ocasionar na insuficiência cardíaca congestiva. Ocorre mais comumente em animais adultos e senis, principalmente a partir dos 8 anos de idade, de médio e pequeno porte, apresentando maior predisposição em machos. Ao lado, incluímos um vídeo ilustrando o funcionamento normal da válvula mitral e também quando ocorre o prolapso. Progressão e estágios. A degeneração mixomatosa da válvula mitral possui curso crônico e progressivo. Pode ser totalmente silenciosa, mas conforme a válvula se degenera e o refluxo de sangue aumenta, os sinais vão aparecendo, principalmente por congestão pulmonar e diminuição do débito cardíaco. Algumas complicações da doença incluem dilatação do átrio esquerdo, hipertrofia ventricular e ruptura de cordas tendíneas. A doença atualmente pode ser dividida em estágios, sendo eles A, B1, B2, C e D. O estágio A ocorre quando o animal apresenta predisposição genética elevada à doença, porém sem anormalidade estrutural aparente. O estágio B engloba os animais que já apresentam alterações estruturais da válvula mitral e sopro cardíaco, mas ainda não desenvolveram sinais clínicos da doença. E esse estágio é subdividido em B1 e B2. No estágio B1, o animal possui a degeneração valvular e sopro, mas sem repercussão hemodinâmica, ou seja, o coração ainda não apresenta aumento e as medidas do ventrículo esquerdo permanecem dentro dos parâmetros normais em relação ao peso do animal. Já no estágio B2, além das alterações da válvula, há dilatação cardíaca detectável, o que justifica o início do tratamento, mesmo na ausência de sinais clínicos evidentes. No estágio C, o animal apresenta todas as alterações estruturais observadas no estágio B2 associadas à insuficiência cardíaca. Ou seja, o coração já não consegue mais bombear sangue em volume suficiente para suprir as demandas metabólicas e fisiológicas do organismo. Nesse estágio, os sinais clínicos se tornam evidentes, como tosse, dispneia, intolerância ao exercício e letargia. Apesar disso, o paciente ainda responde ao tratamento com os medicamentos convencionais, indicados para insuficiência cardíaca. Já no estágio D, o animal mantém todas as características do estágio C, porém desenvolve refratariedade ao tratamento tradicional. Isso significa que os medicamentos utilizados anteriormente deixam de ser eficazes nas doses habituais, sendo necessário o uso de combinações terapêuticas ou doses mais elevadas para evitar o agravamento do caso clínico, como colapso pulmonar e cardiovascular. Olá, me chamo Rafaela e como podemos observar, o pimobendan é classificado como um inodilatador, o que significa que ele exerce dois efeitos principais. Aumenta a força de contração do músculo cardíaco e promove a vasodilatação sistêmica, reduzindo tanto a pré-carga quanto a pós-carga no coração. Quimicamente, ele é um derivado de benzimidazol piridazinona. É exclusivamente usado para cães e se diferencia de outras classes de fármacos cardiovasculares por não ser um glicosídeo cardíaco. Significa que ele não possui um glicosídeo em sua estrutura, como podemos ver na imagem, e não atua como um simpático mimético. Entre seus mecanismos de ação, temos primeiramente a inotropia positiva, pois dentro das células musculares cardíacas a contração é desencadeada pelo influxo de íons de cálcio, que se ligam à troponina C, e o pimobendan aumenta a sensibilização da troponina C ao cálcio, levando a um aumento na contratividade cardíaca. Isso resulta em um maior volume sistólico e um aumento do débito cardíaco, melhorando a perfusão tecidual. Uma vantagem é o menor risco de arritmias e o menor impacto no consumo de oxigênio pelo miocárdio, quando comparado a outros inotrópicos.
Outro mecanismo é a vasodilatação, que ocorre quando o pimobendan inibe seletivamente a fosfodiesterase 3, uma enzima responsável pela degradação do monofosfato de adenosina cíclico e do monofosfato de guanosina cíclico nas células musculares lisas. Assim, ele impede a degradação desses segundos mensageiros, levando ao aumento de suas concentrações intracelulares, o que ativa vias de sinalização que resultam na diminuição da concentração intracelular e na fosforilação de proteínas envolvidas. Isso leva à vasodilatação, tanto arterial, reduzindo a resistência periférica, quanto venosa, diminuindo o retorno venoso e a pressão de enchimento ventricular. A modulação de citocinas demonstra efeitos imunomoduladores cardioprotetores, inibindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e interleucinas. Acredita-se que essa ação contribua para retardar a progressão da insuficiência cardíaca e o remodelamento cardíaco adverso. O efeito lusotrópico positivo, ou seja, a melhora do relaxamento diastólico, ocorre através do aumento da atividade da bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático, mediado pela inibição da PDE3 e ativação da PKA. O resultado é um enchimento ventricular mais eficiente e uma melhora da função cardíaca global. A principal indicação para o uso de pimobendan em cães é a partir do estágio B2 da doença da válvula mitral, ou seja, em cães com cardiomegalia secundária à doença valvar, mesmo antes do aparecimento de sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva. A dose usual em cães é de 0,25 a 0,3 mg por quilo de peso corporal do animal, administrada por via oral 2 vezes ao dia a cada 12 horas. A administração pode ser feita com ou sem alimento, mas pode haver perda na absorção do fármaco caso administrado com alimentação. É comum o uso do pimobendan em associação com outros medicamentos para o manejo da insuficiência cardíaca congestiva, como a furosemida, um diurético, ou a espironolactona, um antagonista da aldosterona e diurético poupador de potássio, e o enalapril, um inibidor da ECA. No nosso relato de caso, temos uma paciente canina, fêmea, sem raça definida, com 11 anos e 7 quilos. O histórico clínico do paciente ela foi encaminhada para nodulectomia, que seria um lipoma torácico, não havia queixas anteriores e estava com tosse esporádica aos esforços. Os achados clínicos foram sopro cardíaco detectado em exame físico, frequência cardíaca e a ausculta pulmonar estavam normais e não haviam crepitações difusas. Nos exames complementares foram feitos o ecocardiograma com Doppler, que encontrou uma degeneração valvar mitral discreta a moderada, válvulas mitral e tricúspides estavam espessadas e a relação entre o átrio esquerdo e a aorta estava levemente aumentada. A função sistólica estava preservada, normal, e os diâmetros ventriculares também estavam normais. Com isso, o diagnóstico foi de uma doença mixomatosa da válvula mitral, que estava em estágio B2. O estágio B2 seria a presença do sopro cardíaco, evidência de aumento do átrio esquerdo ou do ventrículo esquerdo, e não há sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva. A principal conduta feita é do uso de pimobendan de 2,7 mg, uma cápsula a cada 12 horas, de uso contínuo. Também é aconselhado o acompanhamento ecocardiográfico semestral ou anual, e há o resultado de uma melhora clínica e de controle da tosse aos esforços. Com isso, a conclusão é que a doença mixomatosa da válvula mitral é a principal cardiomiopatia em cães, especialmente em animais idosos.
Não há cura para a doença e a evolução é lenta e progressiva. O tratamento é apenas paliativo, focado na qualidade de vida e no controle dos sintomas. Imobendan é o fármaco mais escolhido nos estágios de repercussão clínica, por exemplo, no B2. Há a eficácia, segurança e melhoras nos sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Ele pode ser associado a furosemida, espirolactona e outros medicamentos. Em estágios avançados, pode exigir tratamento intensivo e hospitalar. O uso contínuo do medicamento e o acompanhamento ecocardiográfico regular são essenciais. Aqui estão as nossas referências do artigo e das pesquisas.